com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quais seriam, irmãos e irmãs, a fonte da fé, a fonte do crer? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Na experiência que nós temos de Jesus, a experiência que nós temos de Jesus, ela é mediada, ela não é imediata, ela é mediada, ela tem uma mediação, e é a mediação da comunidade cristã, é a mediação da igreja. Foi essa mediação que São Tomé não quis. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pôr o dedo, e na verdade não é esse o problema aqui da incredulidade de Tomé, não é? Jesus não se negou e permitiu que Tomé visse, tocasse e colocasse o dedo, né? Nós temos que ter a nossa própria experiência de Deus na vida. Muitas pessoas vivem na fé dos outros, né? A gente que é padre escuta muito isso. Não, padre, assim, a minha avó tinha muita fé. Vixe, a minha avó, o senhor conheceu minha avó? Ou ela morreu, o senhor não tinha... Que ano que o senhor veio para o Piquiri? Aí eu falo, acho que o senhor não conheceu a vovó. A vovó tinha muita fé, ela era do apostolado, era da Legião de Maria, ela ajudava muito o finado Padre Antônio, né? Então minha avó tinha muita fé. Minha mulher, o senhor não me vê muito na igreja, mas a minha mulher é uma pessoa, vixe, minha mulher adora o senhor, né? Então muitas pessoas vivem da fé dos outros. A gente vê isso nas nossas famílias, tem sempre um patriarca ou uma matriarca da fé ali que vai meio que compensando a preguiça de todo mundo e a falta de experiência de Jesus de todo mundo ali. O fato é que todos nós temos que ter o nosso próprio encontro pessoal com Jesus. Qual foi o problema de Tomé? Tomé quis ter isso, uma experiência muito própria de Jesus, a despeito da experiência da fé da igreja. Então Tomé pôde ter uma experiência única de Jesus? Pôde ter, todos nós precisamos ter, você precisa encontrar Jesus. E essa fala, ela não deveria ser, acabou sendo, né, propriedade do mundo protestante. Encontro pessoal com Jesus virou uma frase de placa de igreja protestante. Mas encontro pessoal com Jesus é uma necessidade de todos nós. Por quê? Se a sua fé é sustentada na fé de outro, uma hora isso aí vai dar errado, uma hora não se sustenta. E a gente vê isso dentro das nossas famílias, a gente vê isso dentro da nossa cultura. A pessoa ela é católica de nome, ela é católica de tradição, ou ela até mesmo está na fila da comunhão enquanto a vida não exigiu dela uma opção fundamental, radical, em algum assunto muito concreto, que ela expresse que Jesus é o Senhor da vida dela. Quantas pessoas a gente vê que quando chega um momento da vida, quando chega a vez dele, usar a fé. Quando chega a vez dele, a vez dela, de por causa da fé, ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, a pessoa age igual um pagão age, igual um mundano age. Mas a minha mulher é muito de igreja, mas a minha avó o senhor tinha que ter conhecido. Mas a pessoa mesmo, na hora de dar um passo, de fazer uma renúncia, de manter Jesus como Senhor da sua vida, age igual o pagão age. Jesus não é o Senhor da vida dele. Então Tomé aqui diz, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso ter a minha experiência de Jesus. E isso não é fundamentalmente o problema. O problema é, Tomé, se você quer ver, se você quer tocar, se você quer pôr o dedo, se você quer sentir você, um arrepio, um choro, uma emoção, onde é que você acha que isso vai acontecer, Tomé? Onde é que aconteceu isso? 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos. Então, quem quer ter uma experiência de Jesus, não pense você que você está ofendendo Jesus. Jesus quer muito que você tenha uma experiência dele com ele. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. E ele não vai ser o Senhor da sua vida porque a tua avó era do apostolado da oração, porque a tua mulher é uma mulher que reza muito, ama o padre e já está se preparando para mês que vem começar a acordar 4 da manhã com o Frei Gilson. Você precisa ter a sua experiência. Agora, onde é que acontece essa experiência?
8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos, com aqueles que se reúnem ao redor de Jesus. Palavra, ao redor de Jesus, Eucaristia. Para aqueles que se reúnem com os irmãos, Jesus aparece e se manifesta. Tomé quis ter tudo isso como? Ele sozinho na casa dele, ele sozinho no horário dele, ele sozinho depois do jogo da Copa, que hora que é mesmo que é o jogo? Tomé, aí não tem isso que você quer ter. Tomé, aí não tem isso que você precisa ter. A maior necessidade do ser humano é ter um encontro pessoal, vivo, real com Jesus Cristo. E a menos que você seja a Virgem Maria ou o glorioso São José, não vai ser lá no seu quarto que o anjo do Senhor vai aparecer, que essa experiência vai estar disponível a você. 8 dias depois, estavam reunidos novamente. O ressuscitado aparece, onde a sua igreja se reúne novamente. Onde é que a igreja se reúne novamente, diariamente, né? Mas esse novamente aqui, e essa ênfase do evangelista São João na questão do domingo, dia do Senhor, para dizer, o ressuscitado aparece novamente, ele se doa novamente, ele se torna acessível ao toque, à experiência onde? No domingo, o dia do Senhor, a Eucaristia semanal, a Páscoa semanal. É aqui que está o socorro de Deus. Ah, mas uma vez eu estava num momento tão difícil, padre, eu nem conseguia dormir, aí eu acordei, era umas 3 da manhã, já fazia uma semana que eu não dormia, eu ajoelhei no pé da minha cama, peguei o meu terço, amém, glória a Deus, Deus é misericórdia. Todo mundo já trancou a porta e foi rezar sozinho no quarto. Jesus mesmo falou, quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Deus que vê o escondido te vê rezando. Mas meus irmãos, a oração pessoal, ela não pode ser uma oração de quem está desligado do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a experiência que Tomé precisava viver, queria viver, ele pode viver. Mas ele não pode viver de um modo exclusivista, nem para continuar com ele. Olha o que Jesus está dizendo dessa experiência. Tomé, você agora acredita porque me viu? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto, ou seja, bem-aventurados os que, na dimensão da sua própria fé, naquilo que forma a minha fé, está a fé da comunidade, está a fé da igreja de 2000 anos. A gente não pode ter e nem vai ter uma experiência de Jesus para voltar para a nossa própria vida do nosso próprio jeito. A experiência do ressuscitado é para ser colocada à disposição dos outros. Então foi assim que Jesus quis ser e quer ser crido, através dos que tiveram uma experiência. Então para que ter? Para que tocar? Eu vou tocar, eu vou sentir umas coisas diferentes, amém, glória a Deus, para quê? Para que outros possam crer. E aqui está, meus irmãos, muitas pessoas dizem assim, eu queria ter uma fé maior, eu queria ter uma fé mais forte, eu não sei, sabe, parece que a minha fé é pequena. Um dos segredos para Deus com misericórdia vir e nos abençoar, né, nos agraciar com uma fé maior, é que nós sejamos pessoas disponíveis ao que fazer com essa fé. Para que Deus vai aumentar a sua fé se você não vai usar? Para que te dar mais de uma coisa, primeiro, que você não usa? Para que te dar mais para uma coisa que, segundo, você não vai dividir isso com ninguém? Gente, Deus não está aí para ficar saciando as nossas curiosidades, nem as nossas coceirinhas emocionais, dopaminérgicas, espirituais. Então existe sim um nível extraordinário de fé. Mas é preciso estar disponível ao que essa fé vai pedir e disponível a comunicar essa fé. Hoje nós celebramos São Tomé no vermelho do martírio. Se sabe muito pouco sobre a vida de São Tomé, apenas tradições assim bastante confiáveis, mas bastante esparsas e diversas, né? Após o Pentecostes, os discípulos se diluíram no mundo, a gente sabe pouco dos apóstolos, né? A gente sabe mais de Pedro, de João, Tiago, né? Santo André um tanto, mas os outros a gente sabe muito pouco. São Tomé, após o Pentecostes, após o envio missionário da igreja, né? Segundo as tradições, evangelizou a Síria, e teria morrido ali na Índia, chegou aí à China e voltou e morreu, então, transpassado de lanças, ou na Índia, ou ali onde, perto da Síria, na cidade de Edessa. Veja, tocou, viu, viveu uma experiência de Jesus que nem eu nem você tivemos. Os apóstolos tiveram experiências muito próprias de Jesus, né? Mas para que Jesus concede isso a Tomé? Porque finalmente, 8 dias depois, né, encontrou em Tomé alguém que, se recebesse tudo isso em si, doaria tudo isso para o mundo, para o reino.
para a igreja. E aqui tem algo, meus irmãos. À medida em que nós estamos disponíveis à fé, a sermos instrumentos dela, comunicadores dela de tantos modos, Deus vai derramando mais dessa fé. Você já viveu essa experiência? Você tem lá na sua casa uma caixa d'água, você tem lá um balde d'água, você tem lá o teu tanque de lavar roupa, você abre a torneira porque está vazio, precisa encher, não é isso? Uma panela que você vai cozinhar. Você abre a torneira porque você precisa encher, você vai fazer um feijão, você vai fazer um arroz. Mas se começar a transbordar, se já está cheio, o que você faz? Você fecha a torneira, né? Não faz mais sentido, já está cheio. Para que ficar derramando fé, se é só para você ficar transbordando em você mesmo? Então, para quem quer ter uma fé maior, é preciso entender isso. Você precisa estar disponível a essa fé. E às vezes é assim que muitas pessoas crescem na fé e nem percebem, graças a Deus que estão percebendo na fé. Elas estão crescendo porque elas estão disponíveis a isso, porque elas estão no fluxo. Você entende? Porque a água que cai já vai saindo, ela vai passando como no cano. Tem muitas pessoas que você admira, assim, nossa, eu queria ter a sabedoria que fulano tem. Nossa, eu queria ter a fé que a fulana tem. Você sabe por que ele tem, que ela tem? Não é só porque reza possivelmente mais do que você, não é só porque se dedica um pouco mais aos componentes da fé do que você, mas é talvez e sobretudo porque a fé nele não para nele. É por isso que os apóstolos tiveram experiências tão fortes. Vamos voltar então 2000 anos no tempo, onde só tinha camelo e sandália para andar. Você quer ir para a China? Você está disponível a ir para a China? Não? Então você não precisa nem botar a mão, nem nada. Você só acredita no que o Pedro contou e já está bom para você. Agora, se você é do tipo que se precisar ir para a China, vai para a China, não duvide, Jesus aparece até no teu quarto. Então, às vezes a gente quer ter uma experiência maior da fé, mas a gente não está disponível a ela. Ponto 1. Ponto 2. A gente também não pode se conformar muito com o tanto de fé que tem, da experiência própria que tem. Porque, meus irmãos, a gente ainda não foi visitado por todos os sofrimentos que poderíamos ser visitados. A gente ainda não foi visitado por toda a cruz que existe no mundo aí, que poderia ser a minha cruz. É bom essa fezinha que a gente tem ir crescendo, crescendo, crescendo. Porque existe um tanto de tentação, provação e sofrimento disponível ao ser humano que talvez ainda não bateu na sua porta. E um dia vai bater. E aí, cadê a fé que você devia ter? Está murcha, está pequena, está tacanha. As pessoas falam assim, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Sério mesmo? Gente, se dor, sofrimento, problema e perrengue naturalmente trouxesse para Deus, eu não tinha que ter feito esse santuário, eu tinha que ter construído um estádio de futebol. Ia ter umas 4, 5 mil pessoas na missa das 6 da manhã todo dia, porque o que mais tem nesse piquiri é sofrimento, cadê esse povo? O que mais tem no mundo é sofrimento, cadê o povo? Sofrimento por si só traz para Deus, você talvez se tornou uma pessoa pior depois que o sofrimento chegou. Você talvez convive com pessoas que já não eram fáceis, já não eram boas, aí ainda chegou um sofrimento na vida dela. Ela ficou melhor? A maioria das pessoas que eu conheço não tem ficado melhor quando a cruz chega, não. Quando a bomba explode, é uma estatística isso, você percebe isso. As pessoas estão terminando de se perder, de se afundar, de se endoidecer da cabeça quando o tal do sofrimento chega. Então não é porque algumas pessoas aí, numa experiência de dor, de sofrimento, de cruz, voltaram para Deus, que isso aí é uma regra absoluta, porque não é. Então, meus amados, a nossa fé precisa crescer. Por quê? Porque existe um tanto de tentação do diabo para me visitar, que talvez ainda o diabo não veio com tudo que tinha de munição contra mim. Nós não estamos aí todo mundo animado com o Brasil? Está até permitindo a gente sonhar, hein? Sim ou não? Quem está animadinho aí? Eu estou com um sentimento de que nós vamos chegar nessa final. Amém? Amém, gente? Mas domingo tem o tal do Haaland. O norueguês de 2 metros de altura, aquele moleque é diferente. E que bom que o Brasil está evoluindo desde o primeiro jogo. Por quê? Porque ainda não veio o Haaland. Amém, gente? E aí também, se não conseguir passar pelo Haaland, já vai ser livramento, porque se fizer feio, o que vai acontecer quando vier o Mbappé da França? Ou o Messi, aquele sujeito imorrível? O que vai acontecer? Então, a vida de fé também é assim. Fala para quem está do seu lado, tem um tanto de demônio que ainda não veio na sua casa, não. Mas você está na lista. Fala para quem está do outro lado, tem um tanto de cruz que ainda não te visitou ainda. E existem momentos, meus irmãos, onde Deus
vem pedir de nós a fé, e talvez esse momento ainda não aconteceu na sua vida. Ou, melhor, já aconteceu, mas não aconteceram todos. A vida ela é cheia de momentos onde Deus vai pedir de volta a fé que deu. Entende isso? É por isso que é bom que a nossa fé cresça. A gente precisa ter a experiência do ressuscitado. Como ter a experiência do ressuscitado então? Ponto 1. 8 dias depois encontravam-se novamente reunidos. Quem começa a ficar muito pelos cantos, quem começa a viver de passado, quem começa a alimentar no presente, a preguiça e a picuinha, que é as duas coisas assim que no grosso modo da nossa vida matam a nossa fé. Preguiça e picuinha. Tem gente que vai perdendo o passo da fé. Ou por preguiça, porque a gente tem carne em nós, né? Sono, canseira, vida está corrida, criança que chora, estou cuidando de um idoso, essa semana não foi fácil, todo mundo sente a preguiça em si, né? E também essa preguiça do amor, né? A gente ama Deus enquanto precisa dele, não estou precisando mais, né? Então a preguiça. Ou, sobretudo quando a gente pensa aqui que Tomé deu trabalho para os seus amigos, ele não quis crer a partir dos seus amigos, né? Foi até uma desfeita. Falou na lata dos apóstolos, eu não acredito. Você está falando, eu não acredito. Eu acho que você não tomou os remédios que você tinha que tomar. Eu não acho que você botou a mão, eu não acho que você viu nada, não. Olha só, desaforado. A picuinha. Quantas pessoas perderam o passo da fé por causa da picuinha? Vive na barra da saia do padre, passa na rua, nem cumprimenta. Todo mundo vai ter uma desilusão, vez em quando, com alguém muito ligado a Jesus. Seja o padre, seja o vigário, seja o papa, seja a que vive na barra da saia do padre, seja a irmã que parece um amor, você chega perto, talvez não seja tão docinha assim. Aí todo mundo tem suas picuinhas. Preguiça e picuinha está matando a fé de muito apóstolo. 8 dias depois, encontravam-se reunidos. E quando a igreja se reúne, ela se reúne sobretudo nesse 8º dia, que é o domingo, para quê? Para a Eucaristia. Então, onde ver, onde tocar? Onde é que Jesus está para ser visto, tocado, amado e servido? Primeiro, na Eucaristia. Segundo, na própria comunidade, onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles. Terceiro, nos pobres. Senhor, quando foi que eu te vi com fome, com sede, passando frio? Eu não sabia, eu te vi? Viu? Toda vez que fizestes ou não fizeste isso aos menores, foi a mim que você fez ou não fez. Eucaristia, comunidade aqui é o nome da igreja que se reúne. Eucaristia, comunidade, os pobres. Jesus está ali para ser visto, servido e encontrado. Fazendo essa experiência, dá até vontade de ter mais de Jesus. Aí sim, senta no seu quarto, fecha sua porta e reza. A esse Jesus que você experimenta e sente saudade dele, porque você não pode participar o dia inteiro de uma missa atrás da outra. Porque você não pode viver o dia inteiro dentro de grupo de oração, 2 ou 3 rezando. E porque você não convive o dia inteiro com um pobre que passa fome, passa frio, passa sede, precisa de sua ajuda. Está com saudade desse Jesus? Não tem como ter acesso nele, essas coisas? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E para que toda essa experiência de fé? Para estarmos disponíveis ao reino. Aqui está, meus irmãos. Para estar disponíveis ao reino, a construir o reino de Deus. E o que é construir o reino de Deus? 2 coisas. Primeiro, santificar a mim mesmo. Eu tenho um reino para construir dentro de mim. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, não é? Um porque é colérico, outro porque é fleumático, um porque teve pai, o outro porque não teve pai. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Existe um reino a ser construído primeiro dentro de mim. As virtudes, as bem-aventuranças. E um reino a ser construído através de mim e a partir de nós, que é o reino, a igreja, a evangelização. E se a gente pensar, por exemplo, ouvindo o padre falar, talvez um outro pense assim, tá, então me explica, padre, qual é o sentido daquelas freiras que vivem lá atrás das grades? Não é uma contradição? Não, não é uma contradição. O que elas estão fazendo atrás das grades? Estão se ofertando, estão se oblando, né? Fazendo de si uma oblação em favor do reino, em favor da igreja. É uma experiência tão profunda de Deus que a pessoa não vive mais para si, ainda que fechada dentro de um Carmelo, por exemplo. Aquela espiritualidade, aquele jeito de viver, não é para si, é para o mundo, é para o reino, é uma oferta, é uma disposição. E essa oferta e disposição, meus queridos, todos nós podemos ter, todos nós podemos viver, todos nós podemos fazer da nossa vida. E aí,
nos ajuda a entender isso o apóstolo Paulo, primeira leitura que a gente escuta no dia de hoje, quebrando o ciclo das primeiras leituras do Antigo Testamento, que hoje é uma festa litúrgica. A gente lê então Efésios 2, versículos 19 a 22. São Paulo vai dizer ao povo da paróquia de Éfeso, e diz a todos nós: irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas agora, por causa dessa experiência de Jesus que é concretizada no batismo, né? Mas agora vocês são concidadãos dos céus, vós sois família de Deus. Nós nos tornamos corpo, e em favor do corpo. Quando a gente olha para o nosso próprio corpo, tem algumas partes em nós que, enquanto está tudo bem, a gente nem lembra que existe, né? Alguém lembra que tem fígado? Você pensa no seu rim, a gente nem tem consciência de um monte de coisa que tem dentro de nós, a não ser quando começa a dar errado, né? Quando começa a inflamar, infeccionar, criar pedra, criar não sei o quê. Mas veja, tudo em nós está a favor da causa. Por exemplo, eu agora, enquanto pessoa, e através do meu corpo, eu tenho uma causa, um dever, um desejo, que é o quê? Estar aqui rezando a missa. Para isso, todo o meu corpo está disponível e favorável a isso, até o dedinho do pé ali. Tudo em mim está favorável a isso. Tudo em você está favorável ao que você precisa e quis nessa manhã, vir à missa. E está tudo cooperando aí dentro de você, o baço, o sangue, a pressão, os neurônios, não é isso? Os nossos cílios, a gente nem percebe, mas graças a Deus a gente está piscando, né? Molhando o olho, secando o olho. Tudo está favorável ao corpo. Então Paulo diz, vós sois família de Deus, um corpo. Aí ele vai usar uma outra imagem que Paulo gosta muito. Uma é o corpo, a outra sempre é uma construção. Aí ele vai falar da construção. Versículo 20. Vós fostes integrados, acoplados, né? Integrados no edifício. Então ele pensa aqui Jesus como uma construção, como uma igreja. E a nossa nos ajuda muito com esse tanto de tijolinho exposto, né? A gente foi integrado no edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus Cristo como pedra fundamental. É nele, em Jesus, que toda essa construção e cada um de nós se ajusta, não fica solto, se ajusta e se eleva. Ninguém se ajusta e se eleva sem o edifício que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí ele continua. Para quê? Para formar um templo santo no Senhor. Eu sou um templo de Deus. Você é um templo santo do Senhor. E juntos somos o templo santo do Senhor chamado igreja. Ele diz, e vós também aí em Éfeso, sois integrados nessa construção, que tem por fundamento os apóstolos. Acontece que em Éfeso não morava, nessa carta de Paulo, nenhum apóstolo. Assim como em Alto Piquiri, não mora nem o Papa, nem o Bispo. É como se ele estivesse dizendo, e vós também de Éfeso, e vós também de Alto Piquiri, e vós também, que você é católico na sua cidade, não tem Papa nem Bispo. Vocês aí, vocês também são integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Olha que linda é a nossa vocação de ser humano, nos tornarmos morada de Deus pelo Espírito Santo. A gente nasceu para se tornar morada de Deus pelo Espírito Santo. Essa é a nossa dignidade, ser casa de Deus. E aí, então, voltemos aqui ao Evangelho. Estar onde a igreja está e se reúne 8 dias depois, a Eucaristia. E a fé apostólica, a gente não crê no que quer crer, a gente não crê do jeito que eu acho, sabe assim, padre, porque assim, eu sou muito caro, mas é a fé dos apóstolos. Por isso que nas solenidades e nos domingos, a gente relembra isso, rezando o creio em Deus, Pai, aquilo que nos faz integrados a esse edifício, que tem por fundamento os apóstolos, ainda que aqui não more nenhum apóstolo. A gente se integra a isso quando se integra a igreja. E aí Jesus, hoje, olhou com misericórdia para o Tomé. Né? Deu um puxãozinho de orelha? Deu. Mas Jesus amava Tomé. Gente, Tomé era um querido. Jesus entendeu Tomé. Tomé deixou tudo por causa de Jesus. Andou atrás de Jesus 3 anos. E Tomé não estava dando conta da cruz. Isso pode acontecer com você e comigo. A gente não está dando conta do que está acontecendo agora lá na nossa casa. A gente não está dando conta do que está acontecendo agora comigo. A vida ela é cheia de surpresas e parece que a gente não vai dar conta, né? Jesus viu que Tomé não estava dando conta. Mas esse que não está dando conta, o Tomé, que merece um puxãozinho de orelha, porque não entendeu algumas coisas direito. Mas esse Tomé,
Jesus olhou para ele com misericórdia, porque é assim que Jesus olha para todo mundo, né? Mas Jesus olhou com misericórdia para Tomé, porque Jesus olhou para o Tomé e falou: "Ei, Tomé, você fez tanto por mim já, né, amigo? Olha, eu sei o que você passou comigo e por minha causa. Eu valorizo, Tomé, a tua estrada. Eu valorizo, Tomé, a tua história." E Jesus teve misericórdia de Tomé. Jesus pensou consigo: acho que eu não queria perder o Tomé. Perdeu o Tomé. O Tomé foi um cara que até esse dia estava aqui. O Tomé, das vezes em que esteve às vezes com muito suor, com muito sacrifício. Eu conheço o Tomé. Vou dar uma segunda chance para o Tomé. E Jesus se manifesta ao Tomé. Deus sempre dá uma segunda chance aos seus amigos. Por isso, meus queridos, a gente precisa ter uma história com Deus, sabia? Deus é misericórdia para todo ser humano? Claro que sim. Mas Deus tem uma misericórdia especial para com seus amigos. Tomé não era qualquer um. Não é que Tomé merecia aquilo, comprou aquilo. Mas vamos trazer isso a partir de nós mesmos. Nós não temos pessoas na nossa vida que a gente dá uma segunda chance, terceira chance, por causa de tudo que a gente já viveu com aquela pessoa, ou por causa de tudo que a gente sabe que aquela pessoa já superou, ele tem um lado bom. Não é assim dentro da nossa casa, com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai da gente, a mãe da gente, a gente olha e põe na balança, né? Você conhece, e às vezes a gente se compadece, fala: rapaz, você acertou sempre, vai resolver ficar bobo, agora depois de velho. Não é assim? Às vezes eu vejo as famílias começam a se preocupar, porque hoje em dia o Satanás está solto, né, gente? Os velhos estão encapetando tudo também. Não está assim, a gente tem muita... porque os jovens, porque os adolescentes... Gente, depois do celular, do TikTok, do Tigrinho e da Beth, olha, não está fácil a vida da pessoa que tem 40, 50 anos de idade. Por quê? Você precisa cuidar de quem é mais novo que você, porque se você tirar o olho, pira o cabeção. Mas agora a gente não pode tirar os olhos dos velhos também. Até um tempo atrás a gente cuidava de jovem e adolescente. Os velhos está garantido. Agora, você que tem 40, 50 anos aí, um olho para os novinhos, outro olho para os velhinhos. Deixa solto os velhinhos da sua casa para você ver. É, na verdade. Vai vicia, os velhos hoje em dia tá virando jovem de novo. Tá fácil não. Mas aí você olha para o teu vô, você fala: gente, o vô, gente, um homem bom, honesto, certinho, trabalhador, de igreja. Depois de velho, o vô. E sai a família, e quer que as freiras visitem, e pede oração para o padre. Na verdade, quer marcar um médico para o vô. Porque você fala: gente, um homem bom, a vida toda dedicada aqui, a avó, a nós, agora depois de velho vai ficar doido. Não podemos aceitar um negócio desse. Porque a pessoa tem uma história com você. A gente não luta por quem nunca teve uma história com a gente. A gente sente dó, tem misericórdia, não é? Mas a gente se move por aqueles que a gente sabe que, primeiro, tiveram uma história comigo. Eu sou grato a ele. Segundo, coitado, a pessoa tão boa, nessa altura da vida vai ficar agora desse jeito? Não, né? Jesus olhou para Tomé assim também. Ele olha com misericórdia para todo ser humano? Claro que sim. Mas de modo especial para os seus amigos. Tomé era um amigo. Tomé tinha uma história com Jesus, e Jesus falou assim: eu não vou perder o Tomé, não. Se ele quiser mudar de ideia, já está perdoado. Eu vou lá. Por isso a gente precisa ter uma história com Deus, meus irmãos. E aí a gente vai percebendo na nossa própria vida, não sei se você percebe na sua, eu acho que percebe sim. Você já percebeu como Deus insiste com você? Eu percebo o quanto Ele insiste comigo. Você já percebeu o quanto Deus vai cercando a gente? Santa Teresa de Ávila, num dos seus escritos, diz assim, que ela reconhecia que Deus, em alguns momentos da vida dela, não respeitou muito, olha só, parece heresia o que a santa falou, que Deus em alguns momentos não respeitou muito a própria liberdade dela. Ela reconhece na vida dela, que ela quis fazer umas besteiras e Deus atrapalhou. Deus falou: não, Teresa, você, imagina, vem cá. Você percebe isso na sua vida? Deus te cercando, Deus te rodeando. Quando você resolve enlouquecer, você fala: não, agora também eu vou chutar o pau da barraca, eu quero que se lasque, não adianta nada essa vida de Deus. Deus vai lá e manda uma música, Deus vai lá e manda uma homilia, Deus vai lá e coloca uma pessoa do seu lado. Você já se sentiu atrapalhado por Deus? Parece que Deus às vezes cerca a gente, você fala assim: Deus, deixa eu ficar doido, eu só quero pirar por um dia. Né? Parece que Deus vem e, pera, calma. Por quê? Você tem uma história com Deus e é bom que tenha. Porque a gente é capaz de tudo. É bom que tenha. É bom ter essa história com Deus.
Entende isso? Eu vivi uma experiência que me marcou muito essa semana que passou. Estava em determinado lugar com a minha família e eu saí de manhã para fazer uma caminhada. Mas nesse dia eu senti vontade nenhuma de sair para andar. Mas uma coisa, sabe que o peito da gente fica ruim, fica esquisito? Aí peguei e fui. Mas por que eu estou andando? Daí eu fui fazer um trajeto. Aí eu olhei para outro trajeto, senti vontade de ir no outro trajeto. Aí eu falei, mas eu não queria nem estar aqui, ainda vou mudar de trajeto, eu vou continuar isso aqui. Mas uma coisa, aquela coisa que pelo menos em mim eu já conheço. Eu sei o que é. Aí falei, tá bom, vou por lá. Falei, senhor, o que o senhor tem, hein? Aí fui por lá. Fui andando, chegar. Botei meu foninho de ouvido, coloquei o meu YouTube, que eu sou filho de Deus também, né? E tal, eu estou andando. Uma mulher, uma jovem senhora, assim, sentada. E as pessoas passavam, ela sentada, e eu fui vendo, né? E fui andando. E aí eu senti no meu coração, conversa com essa mulher. Falei, será que não é coisa da minha cabeça? E enquanto eu andava, eu pensava, não, na minha cabeça não é, porque a minha cabeça não quer conversar com ela. Essa vontade de conversar com ela não é minha. Gente, peguei e triei, fui andando. Olhei, vi que ela estava ali, baixava a cabeça, um olhar meio assim, meio sério, enfim. Segui, andei. Quando eu passei para essa mulher, aquela coisa começou a me incomodar de novo. Né? Volta lá, fala com ela. Isso é coisa da minha cabeça. Aí eu lembrei das 1000 pregações que eu já fiz sobre não é coisa da sua cabeça, ou Espírito Santo, né? Peguei e fui andando, né? E eu comecei a pensar, falei, gente, e se essa mulher hoje fizer uma besteira e eu não falei com ela? E eu comecei, né? Peguei e voltei. Voltei, cheguei do lado dessa senhora. Falei assim, bom dia. Ela olhou para mim e falou assim, bom dia. Falei assim, qual é o seu nome? E deu um sorriso para ela também. Bom dia, como é que é o seu nome? Você vai achar que eu quero, né, pegar o celular dela, né? Falei, como é seu nome? Já passei a mão assim no nome dela. Como é seu nome? Ela estava sentada. Falei, fulano de tal. Falei, eu posso fazer uma oração pela senhora? Ela falou, pode. Meio séria assim, sabe? Falou, pode. Aí sentei do lado dela, coloquei a mão assim no ombro dela e comecei a rezar por ela. Fazer uma oração por ela. Simples, mas em voz alta para ela ouvir que eu estava rezando por ela, né? E eu nem lembro que eu comecei a rezar. Uma oração muito simples, muito básica. Gente, essa mulher desengatou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E eu comecei, gastei ali uns 3 minutinhos com ela rezando. E o povo passando ali, mais nada. Senhor Jesus, né? A gente também tem que ter as nossas elegâncias, né? Mas eu ali rezando, ela se emocionou muito. Aí terminei. Falei, Deus abençoe você. Ela, muito obrigado. Ela falou assim, não está fácil a minha vida, não. Falei, a cruz pesa às vezes, né? Falei, e o que não está fácil na sua vida? Aí ela, com muita descrição, ali com 20 segundinhos, falou alguma coisa do que estava acontecendo com a vida pessoal dela, particular dela. Ela falou assim, e você acredita, moço, que eu vim aqui hoje, meio desnorteada, resolvi sentar aqui, mas eu só vim aqui porque a minha vida não está fácil, mas hoje eu acordei falando assim para Deus, Deus, me dá força para eu continuar no bom caminho, me dá força para eu não fazer besteira. Porque eu não tenho mais motivo para continuar sendo a pessoa que eu sou. Correta, boa, né? Ela estava com vontade de chutar tudo pro alto. E eu falei, a senhora frequenta qual igreja por aqui, assim? Como é que é o nome da igreja que a senhora vai? Deixei em aberto, né? Não, não vou em igreja nenhuma há muito tempo. Mas hoje eu acordei, já tem uns dias que eu venho pedindo isso para Deus. Senhor, eu conheço algo da tua palavra, eu conheço algo do bom caminho. Me sustenta nisso, porque não está fácil. Aí tem hora que dá vontade. Aí começou a chorar de novo, né? E aí, você vê, essa mulher, de algum modo foi, de algum tanto foi, amiga de Jesus um dia. E Deus não perde os seus amigos, a menos que os seus amigos de fato queiram. Né? Na oração que eu fiz por ela, claro, pedi a intercessão de São José para tornar possível as coisas impossíveis, para Nossa Senhora passar na frente e envolver com um manto. Né? Quando ela partilhou comigo, ela usou umas outras expressões assim que não são muito do nosso linguajar piedoso católico. E aí, na hora de me despedir, eu falei assim, olha, Deus abençoe muito a senhora, que a senhora, né, que Deus te olhou hoje. Eu não ia passar aqui, nem sei o que eu estou fazendo aqui, era por causa da senhora, acho que Deus queria te dar uma palavra boa, então, verdade, obrigado. Falei, se a senhora quiser, a gente inclusive pode ficar amigo aí, põe no YouTube aí, Padre Mário, a senhora me acha, a senhora é padre, jovem assim. Falei, sou padre, Deus abençoe, um abraço, me acha aí, tudo. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Deus não perde os seus amigos. Deus sempre visita de novo quem teve uma história com Ele.
E Tomé aceitou essa visita. Deus queira que a dona fulana, não vou falar o nome dela, mas deve estar assistindo, né? E tem gente que conhece. Deus queira que essa dona, que essa senhora também tenha aceitado a visita de Deus feita através de um devoto de São José. Quem sabe ela pense, repense ou se reconcilie com algumas coisas também, né? Caso as suspeitas que eu tenho sobre ela de fato sejam verdades, né? Foi São José e Nossa Senhora que a visitou, né? Mas tenhamos também, irmãos, uma história com Jesus. Porque nós somos irmão gêmeo de Tomé. A Bíblia diz, Tomé é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Tomé é chamado gêmeo. Gêmeo de quem? Jesus gostava dos irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João. Aí ele chama o Tomé, que tem um irmão gêmeo. Não chamou o irmão gêmeo dele? Como que para dizer que o gêmeo de Tomé é você, sou eu. A gente vai andando firme aí na vida, graças a Deus, até que algo nos assusta, tira o chão do nosso pé e lá vamos nós da chilique igual Tomé. Mas se a gente tem tido uma história com Jesus, tenhamos apenas os olhos abertos, assim, a inteligência um pouco desperta para saber, será que você, no seu erro, no seu fracasso, não está sendo visitado de novo? Será que não? E aí, Tomé, estende a tua mão, faz a tua experiência e não sejas mais incrédulo, seja fiel de novo. Jesus está falando para Tomé, Tomé, vamos virar essa página? Eu nunca mais falo disso, nem você? Vamos, Tomé, virar a página? Esquece esse assunto. Vou fazer de conta que eu não vi. Vou virar a página, tá, Tomé? Vamos fazer de besta. Se você quiser, nós vamos a partir de hoje, agora então. Isso é o perdão. Se você quiser, nós vamos a partir de hoje. E Tomé quis. Tá bom, Senhor, meu Deus. E em Tomé, que quase se perdeu, a gente tem a profissão de fé mais bonita e mais completa da Bíblia. Quem é Jesus? Senhor e Deus. Ó. Na boca do trabalhoso Tomé está a expressão de fé mais bonita. E que a gente pode renovar em tantos momentos do nosso dia, da nossa vida, mas sobretudo na missa, né? Os antigos têm essa piedade tão bonita, né? Que não está nos livros litúrgicos, mas que pode ser exercitado. Na hora da consagração, né? Quando o padre ergue o corpo de Cristo, ergue o cálice, de dizer, de balbuciar, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E o Senhor quer aumentar a nossa fé, queridos. É importante que ela cresça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé, vamos rezar ao Senhor, colocando os nossos pedidos. Você que está em casa, reze conosco também nesse momento, eleve a sua oração. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, em nome de Jesus, teu Filho, que é nosso Senhor e nosso Deus, nosso Redentor.